Ok, estamos ao vivo. Mariane, deixa eu começar aqui também o podcast. Ok, live no podcast também. Muito bem. Hoje é dia 3 de maio de 2019, é uma nova entrevista da Rádio Farma. E hoje nós temos como convidada a Mariane do Nascimento Ozelami. Mariane é formada em musicoterapia pela Faculdade de Arte do Paraná e tem especialização em saúde comunitária. Ela fez mestrado em psicossociologia de comunidades e ecologia social aqui na UFRJ e agora está fazendo doutorado em saúde pública na ENSP. Você atua como musicoterapeuta desde a sua formação, né? E principalmente com crianças e jovens, pelo que eu vi no seu currículo, em diversas instituições diferentes. Trabalhou nos CAPs da Prefeitura aqui do Rio, inclusive no CAPS AD Raul Seixas e no CAPS I Heitor Villa-Lobos. E você também foi recentemente presidente da UBAN, que é a União Brasileira das Associações de Musicoterapia, por 4 anos, e hoje é musicoterapeuta no setor de saúde mental do Degase. Isso. É uma ótima história, Mariane. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Seja bem-vinda a esse programa que a gente criou aqui na UFRJ. E a gente tem um bocado de pergunta legal e muita conversa para ter contigo. E eu queria começar perguntando sobre o que é a carreira de musicoterapia. É um curso relativamente raro, né, no Brasil, e você sempre pensou nisso? Como é que é a carreira de musicoterapia no Brasil? Tanto a parte acadêmica quanto o mercado de trabalho, a aplicação da musicoterapia. Primeiro, boa tarde, né? Porque eu estou aqui e te agradeço muito pelo convite, assim. Estou achando muito interessante participar disso e estou achando uma iniciativa de vanguarda, né? Um trabalho desse dentro da universidade, principalmente num curso de farmácia, assim, que é poder colocar mesmo, ampliar os campos, né? Ampliar as áreas e a gente poder dialogar é muito legal. Exatamente. Assim. A ideia é exatamente essa, que a gente possa bom. botar para fora o que a gente faz, mas também trazer pessoas que estejam fazendo coisas interessantes para a gente divulgar. Muito legal, a iniciativa é ótima e agradeço por estar participando. Que bom, eu que agradeço a presença. Enfim, mas voltando à tua pergunta, né, assim, então, musicoterapia é uma área de graduação, né, no Brasil, graduação e especialização. Então, para ser musicoterapeuta hoje no Brasil, você pode cursar uma graduação de 4 anos, certo, ou fazer uma especialização de 2 anos. Entendi. Né? Então, sempre com cursos aprovados pelo MEC. Claro. Né? Então, para você ser musicoterapeuta hoje, de acordo com a nossa CBO, né, a Classificação Brasileira de Ocupações, o musicoterapeuta ele é considerado tanto especialista quanto o graduado. Então, com ambas as formações, você tem você sai com esse ofício, com essa profissão, né? Então, nós temos poucas graduações, relativamente poucas graduações no Brasil, são 7 graduações no Brasil, em grande maioria concentradas no Sul e Sudeste, temos uma no Centro. No entanto, as especializações acabam tomando um papel importante, né, inclusive nessa casa. A UFRJ acaba de iniciar um curso de musicoterapia, primeiro ano do curso de musicoterapia, a primeira turma iniciou agora esse semestre. A especialização? Não, curso de graduação. Que bom saber, eu não sabia. 2019-1, né, primeira turma daqui. Que legal. Muito legal mesmo. Então, assim, mas principalmente no Norte e Nordeste, as especializações é que acabam tendo um papel importante na formação desses profissionais lá. Né? Então, assim, é interessante é interessante, assim, esse lugar que se tem, tanto as graduações quanto a especialização. O objetivo é que, claro, a gente tenha graduações e que graduação, no futuro, isso vai acabar acontecendo, né? Assim, a graduação vai ser a única via de formação do ofício, da profissão, certo. Né? Como qualquer outra categoria. Mas isso está sendo substituído aos poucos, né? Isso depende muito mais do processo de regulamentação da profissão do que necessariamente de aberturas dos cursos. Eu ia, inclusive, te começar a perguntar por aí. Como é que a
a musicoterapia se enquadra no conjunto de terapias aplicadas na promoção da saúde do indivíduo e das populações? Dentro do SUS, a musicoterapia entra em 2017 no rol das práticas integrativas e complementares. Então, por exemplo, de acordo com o Ministério da Saúde, a gente é compreendido dentro desse bojo das terapias integrativas e complementares, não alternativas, né, mas integrativas e complementares. Então, a gente pode partir daí, que é uma prática pelo Ministério da Saúde considerada como integrativa e complementar. Né? Então, a gente pode partir e falar isso entrou em 2017? 2017, oficialmente. Oficialmente. Na portaria. Entra na portaria, entra oficialmente. É isso que eu ia te perguntar. Porque por enquanto exemplo, prática, a gente já está há muito tempo no SUS. A gente vem trabalhando nos serviços de saúde pública desde seu nascimento no Brasil, né? Que foi em 68. A sua atuação no CAPS, pelo que eu vi no seu currículo, começou por volta de 2014, 2013. 2012. Quando eu venho para o Rio de Janeiro. Então já era uma prática, você integrava a equipe de saúde dos CAPs, então isso já era algo reconhecido e trazido para dentro na prática. Para você ter noção, o musicoterapeuta entra como uma categoria que faz parte das profissões de saúde no Rio de Janeiro em 99, se eu não me engano, 99 eu acho que entra. Posso estar equivocado nessa data. Mas o cargo de musicoterapeuta, ele existe no Rio de Janeiro, então para qualquer área. Entendi. Porque já existe esse cargo. E isso não se dá de cima para baixo. Né? Então, não foi a prefeitura pela demanda, decidiu, né? Foi a partir da demanda. Então, porque os profissionais já estavam inseridos e percebeu-se uma demanda, principalmente concurso público. Né? Como é que a gente vai colocar concurso público numa categoria que não existe na cidade? Assim? Então, a partir disso, e por um movimento também da Associação de Musicoterapia do Rio de Janeiro, o musicoterapeuta passa a ter um cargo de fato oficial na cidade do Rio de Janeiro. Né? E aí isso ajuda também nessa capilarização, né, nos setores. Assim. E como é que foi a sua atuação? Na verdade, eu queria te perguntar como é que é a aplicação da musicoterapia especificamente para a saúde mental. Você atuou nos CAPs e em outras instituições com criança, adolescente. E como é que foi essa experiência de aplicar isso em instituições com situações, de repente, de pouca estrutura e muita necessidade de um profissional interessado e bem capacitado? Como é que foram essas suas experiências? Eu acho que, assim, quando a gente está falando de atenção psicossocial, principalmente CAPs, acho que eu faço questão de reforçar assim, que a gente não trabalha só. Né? Eu acho que a gente tem uma equipe e o nosso trabalho só é possível porque também a gente tem uma equipe multiprofissional. Eu lembro de você me explicando isso quando a gente se conheceu, lá no CAPS Raul Seixas, CAPS AD, é verdade. Porque assim, a gente tem uma equipe multiprofissional, no entanto, com uma perspectiva interdisciplinar. Né? Ou seja, não é porque eu sou musicoterapeuta que eu só vou trabalhar exatamente fazendo atendimento de musicoterapia, né? O musicoterapeuta ele vai ser convocado como qualquer outro profissional ali dentro a fazer visita domiciliar, a fazer matriciamento, enfim, uma série de coisas, atendimento familiar, uma série de coisas, né, que a gente, que qualquer profissional ele está convocado. Então eu acho que é importante dizer isso. No entanto, trabalho musicoterápico nesses setores, ele foi, eu passei em alguns setores, né, no setor adulto, no setor infantil-juvenil e no de álcool e drogas. Assim. Em todos os setores tem um efeito muito interessante, assim, e um trabalho de desenvolvimento assim, de potência de vida que é muito potente, né? Assim, a verdade é essa. Porque a gente vai, a partir da construção dos grupos, de repente, por exemplo, eu trabalhava com um grupo de meninos, adolescentes, que em sua maioria tinham graves problemas na escola, por conta de seus acometimentos psíquicos. Assim. E, de repente, no grupo, a partir dos grupos de musicoterapia, eles se organizavam, não tinha instrumento musical na unidade. E eles ficavam
mexidos com aquilo, porque afinal de contas eles faziam musicoterapia, grupo, oficina de música. Sim. Então eles queriam instrumento, e eles não queriam fazer instrumento reciclável, não, eles queriam instrumento de verdade, porque afinal de contas, Sim. né, eles queriam instrumentos musicais. Então, a partir das oficinas, a gente começa, e desse trabalho, a gente pensa, como que a gente vai fazer isso então? E eles têm a ideia de levar para a Assembleia de Pais e Usuários e Profissionais essa demanda. Levar, Certo. precisamos de instrumentos. Vamos fazer como? Porque, né, nem sempre a gente tem verba para isso. Sim. Então a gente vai pegar o dinheiro que a gente vendeu as coisas da festa junina, Sim. e a gente quer, e assim, isso... Então eles exigiam a aplicação da verba. Eles demandavam, não, eu acho que está para além de uma exigência, assim, né? Porque a exigência coloca a pessoa muito no lugar do não fazer. Sim. Okay. Muito do resolve aí, mas eles demandavam, assim, uma necessidade, uma demanda, né? E aí, assim, a partir disso, a instituição começa a se mobilizar. Então, como vamos fazer? Então, vamos utilizar essa verba e vamos fazer um trabalho. E daí eles vão em Madureira, escolhem os instrumentos, eles compram, eles pagam, E aí a gente está falando de meninos, né, de adolescentes, assim, que teoricamente não estão aptos, né? Assim, aos olhos do senso comum, esses meninos até 30 anos atrás, esses meninos eram todos eles colocados no manicômio. E eles estão ali pensando estratégias para a vida deles, assim, porque não se trata só de um instrumento musical. Né? Que não se trata só de instrumento musical, né? Se trata de como se colocar na vida, de demandas que você tem na vida e como você vai se colocar para resolvê-las, assim. Que é isso que a gente... estamos aí todos aí para isso. Né? Você viu diferença entre esses grupos na aceitação da musicoterapia? Como é que era como é que eles viam? Eles eram interessados, você falou de alguns grupos específicos, mas era em todas as suas experiências, a aceitação é grande? Assim, até no AD? Até no AD. Porque tem uma premissa básica na musicoterapia que a gente... que, de uma forma de entender a música, dentro da musicoterapia, que é a música como analogia, né? Existem outras formas de entender, mas, assim, a forma como eu, de alguma forma, trabalho, né? Então, a música, ela é análoga, a música como analogia preconiza que a música é análoga ao nosso processo psíquico, nossa psique. Certo. Tendo isso em vista, então, o fazer musical, ele, de alguma forma, ele vai ser exatamente aquilo que está acontecendo com a gente. Quando eu falo... Vai refletir, né? Ele, para além de refletir, ele é a própria experiência ali. Né? Então, por exemplo, o que o sujeito produz musicalmente, o que o indivíduo produz musicalmente, é exatamente o processo psíquico que ele está vivendo. Existem formas de avaliar isso. Não reflete, ele é. Ele expressa. É exatamente a mesma coisa, análogo. Assim. Então, assim, partindo desse princípio, a gente pode, assim, e pegando, por exemplo, a população de saúde mental de uma forma geral, a população AD, vou fazer um recorte da população AD. População AD, assim, usuário, né, do serviço de saúde AD, principalmente o serviço de CAPS, são usuários que às vezes têm muita dificuldade de se vincular e de conseguir acessar o que sente, os seus próprios processos internos, né? Então, às vezes, trabalhos que têm o verbal como protagonista, eles acabam gerando muito mais resistência e muito mais dificuldade de acesso do que trabalhos que, por exemplo, com música. Porque a música vai possibilitar um outro tipo de canal de comunicação, mas vai acessar os conteúdos da mesma forma. E, às vezes, de forma até mais rápida, né? Porque, às vezes, não passou para o consciente do sujeito ainda o fazer, né? O processo dele, o que ele está experimentando musicalmente ali. Aquilo não passou ainda. Mas, e aí, claro, a gente precisa ter o cuidado com isso também, né? De como a gente avalia, de como intervém com relação a isso. Mas o processo ele pode se dar todo musicalmente, inclusive a intervenção, né? A intervenção
é também pela via do musical. Então, existem indivíduos que você consegue acessar com a musicoterapia que você não acessaria com outras terapias. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Sem medo da academia agora. Sem medo do pod, do observa-se, com certeza. Isso era uma outra coisa que eu ia te perguntar. O quanto está fundamentado em pesquisa os efeitos da musicoterapia? Tem muita pesquisa. É claro, a gente está falando de um campo novo. Uhum. Né? Assim, a gente está falando de um campo que, enquanto profissão, enquanto ciência, como a gente conhece a ciência hoje, a gente inicia esses estudos na década de 40, por ali. Recente. É bem recente. Se a gente pega outras ciências, assim, somos bebês ainda, né? Então, é claro que a produção científica, e está caminhando. A própria demora no reconhecimento dos sistemas públicos deve ter atrasado um pouco isso. Isso. Né? Mas é importante dizer que no Brasil... Porque o fazer vai despertando a necessidade de se pesquisar cada vez mais. Exatamente. Né? Para entender até onde você pode ir com a atuação. Exatamente. A gente tem inúmeras pesquisas em musicoterapia. Tem muito trabalho, assim, tem muito pesquisador, tem muito trabalho sendo produzido mundialmente no campo da musicoterapia. Mas a gente precisa entender que, né, a gente está falando de um curso, de uma profissão com 7 cursos de graduação em nível nacional. Né? Então, assim, é claro que... Continua ainda limitado, até pelo número quantitativo de pesquisas, ele vai ser, obviamente, menor que, por exemplo, a psicologia, né, colocando assim, né, a psicologia ou a farmácia, por exemplo, já tem uma outra estrutura em quantidade também, né? Então, assim, eu acho que proporcionalmente a gente se equipara, proporcionalmente, mas entendendo que a gente tem um número pequeno. E eu suponho que quando ainda está no início, a pesquisa enfrenta alguns empecilhos peculiares, como a própria comunidade científica torcer o nariz, eventualmente, para o que é novo, né? Duvidar das possibilidades. Às vezes o que isso acontece. É um comportamento extremamente não científico, né? Mas é isso. Mas eu acho que, assim, eu acredito que todas as ciências vão esbarrar, principalmente as... Também acho. Todas também as ciências acabam esbarrando. Na verdade, a gente passa relativamente por isso aqui, né, no meu departamento aqui na Faculdade de Farmácia, e você conheceu um pouco disso quando a gente se conheceu, que, por exemplo, o trabalho da professora Virgínia Carvalho, que é com os efeitos medicinais da cannabis e de seus componentes. Isso é um tipo de pesquisa muito difícil, não só aqui no Brasil, como em vários países. O que se tem consolidado dos efeitos terapêuticos ainda é muito, muito restrito, se a gente considerar que essa pesquisa começou lá em Israel na década de 50. Então, assim, já são muitos anos para o que foi descoberto, porque as limitações legais dificultam, inclusive, o trabalho de pesquisa com isso. E, por exemplo, já que a gente estava falando aqui do CAPS-AD, né, do CAPS álcool e drogas, o uso de cannabis é um dos tratamentos reconhecidos para dependência de crack. Você ameniza a narcodependência de crack e ajuda esqueci o termo, no desmame, né? Então, o termo... bom, tudo bem. Sim, e mesmo assim, ainda é difícil você consolidar isso mais ainda e espalhar isso também para um campo de pesquisa social, para você mostrar as consequências sociais disso. Então, não é só uma ciência nova que passa por essas dificuldades, mas ciências antigas com assuntos delicados. Eu acho que, assim, aí, opinião minha, né? Toda proposta de vanguarda ou pioneira, né? Eu acho que pioneira, principalmente, é a palavra, a expressão mais adequada. Ela vai enfrentar esses impasses, esses percalços, né? Eu acho que se a gente pensar a psicologia, né, os estudos freudianos no início também não eram bem aceitos, né? No entanto, hoje exatamente. não se... Então eu vou aproveitar o assunto que surgiu em relação à pesquisa e vou ler aqui para você uma pergunta que a gente recebeu por e-mail ontem. A gente recebe perguntas antecipadamente quando a gente divulga o convidado que a gente vai ter e eventualmente a gente está recebendo também
comentários e perguntas durante a transmissão live. Aqui no Spreaker, a gente acabou de receber uma pergunta, daqui a pouco eu vou para ela. Então, a professora Márcia Capella, daqui do Instituto de Biofísica, ela manda a seguinte pergunta. Nós mostramos em 2 artigos que as vibrações acústicas, no caso músicas, podem influenciar diretamente algumas células do nosso organismo. Mais do que isso, nossos resultados sugerem que o cílio primário, existente na maioria das nossas células epiteliais, seriam os responsáveis pela magnitude dos efeitos da vibração acústica sobre nossas células. No entanto, fomos ridicularizados pela comunidade científica. O que vocês podem falar sobre isso? Então, é um pouco daquilo que a gente estava falando, esse comentário final dela. E o que você pode falar? Isso a gente já estava falando, né, sobre a pesquisa. O que você sabe sobre o panorama de hoje da pesquisa mais social ou, eventualmente, da mais biológica de bancada? Olha, a gente tem aí um avanço grande, um retorno, a gente tem um período inicial das pesquisas em musicoterapia. O trabalho da Márcia, preciso dizer, assim, o trabalho da Márcia Capella, da professora Márcia Capella, é simplesmente maravilhoso, assim, eu gosto muito desse trabalho. Preciso parabenizá-la por isso, assim, é um super trabalho, eu acho que é um super investimento que ela fez, porque já tem muito tempo que ela vem pesquisando isso, e eu acho que é uma pesquisa inovadora. No entanto, eu também acho E como inovadora. E assim, e é uma pesquisa que... eu vou falar isso com cuidado, mas é uma hipótese minha, né? Que também acaba entrando em algumas searas da indústria... que eu acho que talvez isso gere muito menos desinteresse do que mais resistência, não desinteresse. Isso gere mais resistência a alguns tipos de pesquisa do que outros. Então, eu acho que tem um fator de mercado que enviesa, muitas vezes, a resistência ou a abertura para algumas pesquisas. Entendi. Então, eu acho que isso é importante ser falado. Mas eu admiro profundamente o trabalho dela, assim, que ela está fazendo aqui, né? No entanto, assim, a gente tem aí um retorno agora na musicoterapia, a gente ficou muito tempo fazendo pesquisas com esse cunho mais biomédico e biológico, né, da função da música. A musicoterapia, enquanto profissão, ela nasce muito a partir desses efeitos, assim, biológicos mesmo, fisiológicos, né? Então, nas enfermarias de guerra, as equipes que lá trabalhavam com os enfermos, né, percebiam que quando eles levavam bandas lá, a remissão do quadro clínico era maior. Então, assim, a sensação de dor diminuía, e, consequentemente, a melhora, o quadro de melhora aumentava. Não só pela sensação de dor, mas por outros fatores. Então, começa a se perceber as pesquisas em musicoterapia, como ela existe hoje, né, como profissão. Porque eu acho importante dizer assim, que a música é utilizada em rituais de cura há muito tempo. Sim. Né? As comunidades, as sociedades ancestrais têm pesquisas, né, que falam sobre o uso da música nas comunidades ancestrais. Eu acho que é importante dizer isso. Então, não surge o uso da música no cuidado da saúde. E era um uso sistemático. Exatamente. Né? Situações específicas. Exatamente. Assim, só que tinha um outro cunho, né, enfim, acompanhou o desenvolvimento social, assim, né? Acompanhou, inclusive, a academia, né, nesse sentido, a produção de ciência. Então, enquanto profissão, né, enquanto ciência, como nós conhecemos hoje, se dá a partir desses efeitos fisiológicos mesmo, né? E aí começa a perceber, mas se tem esse efeito, que outros efeitos tem? E aí começa, né, a aferição de pressão, que tem influência, batimento cardíaco, tem Antes da gente começar a entrevista, você citou algum desses efeitos, né? Você falou, inclusive, em relação à célula tumoral, é isso? Não, qual foi o que você falou antes da gente começar a conversar aqui? Foi do trabalho da Márcia, se não me engano. Isso, do trabalho da Márcia, isso que a gente estava falando. Ela trabalha com modelo específico, patológico?
se eu bem me lembre, ela trabalhava com células cancerígenas, assim, se eu não estou enganada. Mas, pelo que eu me lembro da pesquisa, porque eu me lembro que eu acompanhei o início da pesquisa em 2011, mais ou menos, né? Então, não sei se algo mudou de lá para cá ou se eu estou falando uma grande bobagem. Márcia, desculpa se eu estiver falando uma grande bobagem. Não, tudo bem. Na verdade, a pergunta deveria ser para ela, né? E voltando para as suas vivências profissionais, você chegou a trabalhar em muitas instituições diferentes, com grupos e com trabalhos individuais também. Isso. E você estava falando que lá no CAPES, já tinha dito isso antes, né, quando a gente se conheceu, é um trabalho cooperativo, com uma equipe bastante integrada. E aí eu não posso deixar de perguntar. A gente está aqui na Faculdade de Farmácia. Como são reconhecidos os limites entre as diversas áreas, por exemplo, de atuação numa equipe como essa, que você tinha, que era bem diversificada, e pelo que eu me lembro de você falar, bem integrada, e em que situações poderia haver conflito entre os diferentes interesses de aplicação de uma terapia ou outra? Ou era sempre... a equipe estava sempre bem harmônica? Olha, eu acho que, às vezes, poderia ter divergência de direção clínica, talvez, né? Assim, da forma como cada profissional estava entendendo para que lado ir, né? Quem sabe, assim, um profissional, às vezes, entendia que precisava ir por um lado e o outro por outro. Mas não no que tange o processo de categorias. Ok. Isso não, dentro dos CAPs que eu trabalhei, pelo menos, isso não... Isso eu imaginei que deveria ser harmônico. A questão é só o encaminhamento clínico. Às vezes o encaminhamento... Isso, às vezes... mas é por conta... Não é nem porque vai passar... Tipo, precisa ter musicoterapia, ou vai para a oficina disso, ou vai para a oficina X ou Y. Entendi. Né? Não se trata disso. Acho que se tratava, às vezes, de uma forma de entender os processos. Olha, eu acho que a questão está indo para cá, desse sujeito está indo para cá, e o outro profissional falou, não, eu acho que a questão está indo para lá. Né? Às vezes, o contraponto era nesse sentido, mas não tanto... E, na verdade, isso é importante para o caso a caso. Né? Exatamente. Mas, assim, a gente tinha um dispositivo de supervisão clínica institucional, em que daí lá a gente poderia levar essas questões, inclusive, para um supervisor e para a própria equipe, para a gente poder discutir definir, isso, né? junto. Discutir, definir. E chegar num consenso, né? Ou não, mas enfim, ou não chegar num consenso, mas enfim, trabalhar em prol daquele sujeito que era o que importava ali, né? Aquele usuário era o que importava. Não importava ali só o que eu pensava, mas o que para aquele usuário era importante, assim. Então, a gente precisava se render a isso. A clínica é soberana. Claro. Ainda dentro disso, eu fico pensando, assim como existe um momento em que o psicoterapeuta vai e ele não consegue, a atuação é limitada porque ele precisa de um fármaco para poder gerar um efeito para liberar ele acessar algumas coisas com o paciente. Até onde vai a musicoterapia? Ela também tem seus limites, precisa das outras atuações para poder fazer aberturas. Sim. O quanto isso tem de conversa, por exemplo, com onde a gente está aqui, a Faculdade de Farmácia e a terapia medicamentosa. Olha, eu acho... a gente tem algumas pesquisas acontecendo no mundo já, né? Inclusive tem um site... Posso fazer o jabá do site? Faz jabá do site, daqui a pouco eu vou pedir para você fazer o jabá do livro. Que eu acho um site... Mas faça o jabá do site. Muito interessante. Chama Med in Brasil. Que ali tem vários trabalhos bem bacanas, tem um movimento importante de pesquisas em prol da desmedicalização. Pode ser até um contrassenso que eu estou falando dentro dessa casa, né? Nesse lugar. Nenhum. Mas a gente tem aí uma série de pesquisas falando, mostrando, né, que a grande epidemia de drogas hoje não é de drogas ilícitas, né, mas aquelas que são prescritas. Sim. E que são prescritas, em sua maioria, não por psiquiatras,
mas que são prescritas pelo clínico geral, pelo ginecologista, pelo neurologista, né, pelo geriatra. Então, a gente tem uma epidemia acontecendo aí de uso de drogas psicoativas que está causando mais preocupação em alguns setores da comunidade, né, de pesquisa e de atuação, do que necessariamente o crack. Ou o uso da maconha, necessariamente, entendeu? Claro. Não que não sejam preocupantes. Mas eu acho que, claro, em ambos os casos o mercado está envolvido. Mas, de um lado, a gente tem um mercado ilícito, e de outro lado, a gente tem um mercado licitíssimo, né? Assim, mais do que lícito, inclusive promovido. Então, isso atravessa. Inclusive com marketing extremamente pesado. Muito pesado, né? Então, assim... E agressivo em relação à classe médica, por exemplo. Exatamente. Né? Então, muitas vezes, o processo, principalmente, né, de crianças, assim, mas também nas outras faixas etárias, era um processo de desmedicalização. E aí, assim, só que para a gente poder desmedicalizar, a gente precisa ofertar. Porque desmedicalizar não significa que não tem tratamento. Sim. Né? A gente precisa ofertar outras possibilidades de tratamento, outras formas de escuta, outras formas de poder trabalhar com a subjetividade daquele sujeito, para que aquele sujeito possa construir e ter elementos, instrumentos outros para lidar com essas questões. Né? Porque essa é a grande... E aí, no Made in Brasil, a gente tem um movimento grande e radical assim, contra a medicação zero. Né, assim, que são correntes mais ortodoxas mesmo, claro. Né? E que eu acho interessante. É algo que me chama a atenção, que não necessariamente eu concordo 100%, né? Mas é algo que eu acho interessante como possibilidade. Então, assim, eu acho que chama e nos convoca, porque tem uma coisa que uma vez estava num seminário, né, e um palestrante, não me lembro quem, ele falou assim, não é só uma mão que assina e que aperta o carimbo da medicalização, principalmente quando a gente está trabalhando em equipe, né, são várias mãos, e quantas vezes me vi naquelas várias mãos ali, né, então eu acho que esses trabalhos me colocaram a pensar, então, de que outra forma, por exemplo, o trabalho da musicoterapia, ele pode ser mais potente. Eu acho que... Você está entendendo? Entendi, que trabalho... de que forma que o meu trabalho, né, musicoterápico, ele pode ser mais potente, a fim de que, então, talvez aquele sujeito que está trabalhando comigo diminua o uso de medicação dele. Por exemplo. Né? Porque daí você vai precisando oferecer outras coisas. Eu acho que acredito que seja uma balança, né? O quanto você pode potencializar isso para substituir o outro, e por outro lado, o quanto eu preciso do outro para poder avançar. Exatamente. Eu tenho uma irmã que é psicóloga lá em Salvador, ela é bem reconhecida lá, e ela fez uma fama trabalhando com adolescentes psicóticos, que é bem difícil, porque na adolescência está bastante extremizado, e ela fazia o trabalho, eu morei um tempo com ela me contava que tinha certos momentos que ela, olha, eu não consigo avançar a partir daqui, porque eu preciso que ele entre numa estabilidade, senão eu não consigo vincular. Então ela chamava os pais e falava da importância do psiquiatra, e ela mandava para os psiquiatras de confiança dela para entrar com a medicação para ela poder acessar. Então eu suponho que isso deve existir também na musicoterapia, em certos casos, mas deve ser bastante importante o estudo caso a caso. Né? Isso, mas eu concordo muito com a sua irmã. Eu concordo muito com a sua irmã nesse sentido, né? Eu acho que... por outro lado, para quem começou por uma via terapêutica, para quem começou pela outra via terapêutica, aí vem a outro lado da balança, né? O quanto a gente pode diminuir, substituir com outras terapias. Exatamente. Eu acho que a gente não pode generalizar, eu acho que não pode ir para um extremo em que a gente tem que... Exatamente. Eu acho que o caso vai dizer, né? Eu acho que o caso vai dizer, eu acho que uma das coisas que a atenção psicossocial
ensina muito a gente, assim, o SUS ensina muita gente, né, nesse sentido, é que cada caso é um caso. Por causa da diversidade de casos que chegam no SUS, né? Exatamente. E cada caso é um O caso. SUS não é viciado em termos de pacientes, né? Não. É uma diversidade impressionante. Uhum. Então deve ser um aprendizado muito grande. É muito legal, assim. Então, eu acho que é dessa ordem mesmo. O caso vai dizer, né, para onde que a gente vai, inclusive no uso de medicação. Mas eu acho, né, eu defendo que as terapias complementares de uma forma geral, sim, e no sentido de complementariedade mesmo, né, assim... Termo correto. De complementaridade, né? Elas têm um papel fundamental para a gente poder equalizar, porque se a gente, principalmente essas... Eu acredito nisso a medicação que é utilizada no SUS é uma medicação com efeitos adversos brutais para a vida do sujeito. Aí você imagina, às vezes a gente chegava com criança de 1 ano e 9 meses já com neuroleptil 2 vezes no dia. O neuroléptico 2 vezes no dia, assim. Então, aí você imagina isso a longo prazo, sim, na vida dessa criança, né? Isso não é uma coisa simples, não. E muitas vezes a gente não quem aperta o carrinho, muitas vezes, né? E aí a reforma psiquiátrica é tão importante, sim, por conta disso, né? Porque ela fala assim, olha, a gente precisa cuidar desses sujeitos de outra ordem, de outra forma. Não dá para ser só medicação, porque esses sujeitos vão sofrer, além de tudo, além de um total trabalho desumanizado, uma desumanização grandiosa dentro do manicômio, e eu estou falando isso porque a gente voltou... Não, e porque você está massificando o tratamento, tratando todos como iguais, né? Os casos como todos iguais. Exatamente, né? E agora a gente tem um certo retorno aí ao manicômio, né, nesses últimos meses, em forma de decreto, inclusive. Mas isso é um retrocesso impressionante. Um retrocesso, assim, acordei nos anos 60, uma coisa incrível. Mas, assim, importante ser isso, né? Tem poucos meses isso, né? Tem. Foi agora, né? Foi agora nos últimos meses. Então, há um decreto em que fala que é necessário, amplia-se os leitos em principalmente comunidades terapêuticas. E foi uma luta tão grande de fazer isso, né? Porque, só que o que acontece? Os leitos, eles são abertos em comunidades terapêuticas, né? Sim. Para atuação e cuidado do usuário de álcool e drogas, que teoricamente, segundo o atual ministro, estava completamente desguarnecido. Entendi. Eu acho que o grande erro dessa linha de pensamento é que você isola o indivíduo, né? Que é exatamente o indivíduo que precisa ressocializar, precisa da sociedade. Exatamente. É o grande erro dessa política antiga que a gente já viu isso. A gente já viu isso acontecendo, né? A gente só que agora é uma outra roupagem. A gente já viu isso acontecendo. Isso. Os próprios CAPs foram dentro dessa reforma eles são fundamentais, da saúde mental que desconstruiu a ideia do manicômio. Né? Exatamente. Eu acho que assim, o CAPS não isoladamente. Né? Sim, só o CAPS, eu sei. Ele não daria conta. Ele fazia parte. Ele fazia parte. Mas o CAPS ele é peça fundamental, né? Agora, é CAPS, junto com a atenção básica, junto com leito hospital geral, junto com comunidade terapêutica, com residência exatamente, porque não é simples, você não pode massificar a ideia. Não pode tratar como uma coisa única. Complexo. Então a gente precisa cuidar e atender essa complexidade. Vamos desviar, porque a gente vai entristecer falando disso. Aproveita que a gente estava falando do jabá e faz o jabá do livro, Mariane. Conta do seu livro. Como é que foi escrever um livro? Deixa eu botar o meu livro aqui. Que lindo. Musicoterapia e Promoção da Saúde, Caminhos Possíveis. Ele é um livro que surge a partir da minha pesquisa, né, de dissertação, de mestrado, em que eu tentava dar nome, porque eu fazia... O que você pensava, o que você estava desenvolvendo. O que eu estava desenvolvendo, assim. A musicoterapia, ela vem, o cerne da musicoterapia, ele é a partir da lógica biomédica. Sim. Né? E essa lógica, para mim, ela era aquele momento, alguns anos atrás, não tanto porque eu só tenho 25 anos. Tudo bem. O YouTube não pega a idade. Mas, assim, alguns anos atrás, me lembro muito na graduação, me inquietava
era lidar com o que faltava, né? Ter que lidar com um transtorno, ter que lidar Sim. com uma doença, que é um pouco o que imprime a lógica biomédica, né? Você precisa tratar o que falta, você precisa cuidar do que falta. E aquilo para mim não fazia muito sentido, né? Assim, e aí eu entro para trabalhar, eu trabalho já nesse setor de políticas públicas já desde a graduação, já começo lá, né, nos primeiros estágios, assim. E lá naquele momento eu começo a questionar. Eu trabalhava no antigo programa fazia estágio, não trabalhava, né? Eu fazia estágio no antigo programa de erradicação do trabalho infantil, antes do Bolsa Família, inclusive, né? E que ali eu falava assim, mas essas crianças têm uma patologia, né? Não tem transtorno necessariamente, não é dessa ordem o meu trabalho Sim. aqui. Então, mas de que ordem que é? Também. Porque também não tinha muita literatura naquele momento no Brasil, tinha algumas coisas, alguns escritos, né? Mas não tinha tantas coisas, material tão consistente assim, e que me desse uma luz, né? Nesse sentido, assim. Mas tinha alguns relatos de experiência importantes que me seguravam, né? Aí fui para literatura internacional, né? Para tentar situar o que você estava vendo aqui. Situar o que eu estava vendo e me deparo com a musicoterapia comunitária e falo, opa, é isso aí. É isso aí, é por aí que eu vou. Pelo menos é um pouco isso. Parece que é desse jeito que eu atuo. Isso faz sentido para mim. Mas ainda me inquietava, porque eu falava, mas que área é essa? Que área é essa? Que campo de trabalho é esse? Assim, porque não basta só ser uma abordagem. Que campo de trabalho é esse? E aí que eu entro na promoção da saúde, quando eu vou trabalhar empoderamento, trabalhar intervenção em política pública, trabalhar com ambiente favorável, intervenção de ambiente favorável de ambiente favorável de vida e de trabalho. Falei, acho que é isso aí. E aí começo a fazer pesquisa nessa área. Então, tá aí o resultado. Tá aí o resultado. Mariana, eu tenho mais duas perguntas aqui dos nossos ouvintes. Talvez alguma fique para um outro momento. Eu vou ler uma que chegou aqui no podcast para a gente, perguntando se ela já teve experiência, você já teve experiência com pessoas, especialmente crianças, com necessidades especiais. Down, paralisia cerebral, autismo, e como você percebe a contribuição da musicoterapia para esses casos? Olha, eu não sou uma pessoa que atuei tanto na área da reabilitação. Mas existe aplicação na musicoterapia? Muito, imagino. Muito. Inclusive, assim, o trabalho com principalmente crianças autistas agora, né, que está sendo super procurado, TEA, né, transtorno do espectro autista, que engloba várias coisas, assim, tem pesquisas maravilhosas, assim, sobre o efeito da musicoterapia com essa clientela, desde de reabilitação até o autismo, né, assim, um efeito impressionante, rápido, com respostas relativamente muito rápidas, relativamente porque eu falo dentro de um processo, sim. né, então, tem grandes CIARs, são centros integrados de reabilitação, especializados em reabilitação. Eu não sei exatamente o que a sigla significa, mas eu sei que são centros de reabilitação importantíssimos, nível 3, 4, que aqui no Rio de Janeiro todos têm musicoterapeuta na equipe básica, e pelo Brasil todo tem musicoterapeuta compondo essas equipes de ambulatório de reabilitação e CIARs, nível 3 e 4. Assim, é muito legal. Vou para a última pergunta, claro. A pergunta enviada pelo Heitor, professor Heitor, que é daqui da casa, da Faculdade de Farmácia. Ele quer saber se existe variação no tipo de música ou no tipo de instrumento que se oferece ao paciente, dependendo do caso clínico. Como são feitas as escolhas? Se elas são baseadas na familiaridade, né, na afinidade do paciente com o estilo de música ou tipo de instrumento, ou se existe um protocolo desenhado para cada tipo de caso clínico? A experiência musical e o fazer musical, ele vai se dar a partir daquele sujeito, né? Então, assim, aquele indivíduo que está ali comigo, né, com qualquer terapeuta.
não existe diferente do que se pensa, de que existe uma música X ou Y que vai ser boa para X ou Y coisa, dentro do viés musicoterápico, a gente não entende por aí, porque a musicoterapia, para ela existir, o processo musicoterápico para ele existir, ela depende de uma relação, né, entre música, indivíduo e musicoterapeuta. Ela vai depender dessa relação. Então, o fazer musical, né, a partir dessas experiências musicais, centrado nessas experiências e no fazer musical, ele vai depender dessa relação, desse conjunto. Sim. Certo? Se depende desse conjunto, esse sujeito aqui, esse indivíduo aqui, ele vai ter total interferência, claro. Tanto no repertório, nos instrumentos que ele vai escolher, na forma como ele vai tocar, quanto também no que ele vai trazer para o terapeuta e na forma como essa relação entre os dois vai se desenvolver. Então, não existe algo assim, uma farmacopeia, né, que a gente chama. Não existe uma farmacopeia musical, né, que vai dizer assim, se você tocar tambor vai ser isso, se você ouvir Enya vai relaxar, porque tudo vai depender da relação que se estabelece, que aquele sujeito vai estabelecer com cada instrumento, com cada repertório. E com cada terapeuta. E com cada terapeuta. Mariane, muito obrigado. Queria te agradecer a vir aqui participar da nossa entrevista. Foi um prazer ter você aqui, muito esclarecedor. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Achei divertidíssimo. Tchau, pessoal. Muito obrigado para quem estava acompanhando. E a gente vai encerrando por aqui. Até a próxima semana. Encerrado no Spreaker. Ainda estamos aqui no YouTube. Um abraço, pessoal. Tchau. Encerrando aqui no YouTube.